paz, irmãos. Vamos lá, mais um EBD. Agora vamos começar orando depois, mas vai dar continuidade também. Oremos. Querido Deus maravilhoso, Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Tudo que vai ser feito aqui venha ser feito para honra e glória do Teu nome, Pai. E que a palavra que vai ser falada venha encontrar terra fértil nos corações daqueles que vão ouvir, meu Pai. Eu te peço por isso, te peço que abençoe cada um que está nos assistindo, continue abençoando também a juventude da Igreja Batista de Jerusalém, nos ajudando, Senhor, a fazer o melhor para Ti. Eu clamo por isso e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Na lição de hoje, nós faremos a leitura bíblica no Salmos 1, né, onde nós vamos poder compreender um pouco, né, sobre a questão da prática, né, da palavra, não só ainda, né, trabalhando essa questão do tema mensal do mês da mocidade, que não apenas ouvir, praticar também. Não só de ouvir e falar, mas é preciso também praticar, né? Salmos 1, ele diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, mas que não segue o exemplo de pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. E as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Até o versículo 3, né, onde nós vamos perceber aí que a palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que medita, né, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, né, como diz outras traduções, onde ele vai estar sempre nutrido, né, haverá sempre essa nutrição através da palavra. Já pararam para entender como a árvore, como uma planta, uma árvore frutífera, se desenvolve? A semente é plantada, a semente morre, renasce, cresce, dá frutos, as folhas caem, volta a florescer para novos frutos. E aí nós vamos perceber que não é diferente na nossa vida espiritual, né? Todo esse processo, outro dia, no início do ano, nós estávamos fazendo uma dinâmica com os adolescentes. E nessa dinâmica, cada um dos adolescentes foi desafiado a fazer aquela experiência do feijão, do grão de feijão, do algodão e tal, e tratar aquela plantinha como uma vida espiritual, como nos ensina Salmos 1. E assim nós fizemos, e todos têm sua plantinha. Algumas plantinhas morreram no processo e foi necessário plantar de novo, e a ideia é essa. E para que a plantinha ela cresça, aquela semente ela morre, né? E aí a partir que ela meio que se desfaz, eu não entendo, não sou bióloga, né? Não entendo muito bem esse processo. Mas quando ela meio que se desfaz, dentro daquele processo ela começa a sair o galinho, né? E aí ela vai se desenvolvendo. Mas é necessário regar, é necessário ter um tempo no sol, todo um cuidado. E aí o desafio foi, todos os dias, quando eu contar um versículo bíblico no grupo da UACA, vocês vão lembrar de regar a plantinha. E é muito próximo da nossa vida, né? Se a gente for parar para contextualizar. Porque não tem como praticar a palavra de Deus sem saber a palavra de Deus, sem se nutrir dela todos os dias. E são as disciplinas espirituais que às vezes na correria é muito difícil, mas que a gente tem que estar atento para estar regando a nossa vida espiritual para que a gente possa dar frutos e dar bons frutos. Até porque é através dos nossos frutos que vai conhecer o que verdadeiramente a gente é por dentro. Né? E há essa necessidade da gente estar se nutrindo da palavra de Deus. Assim como a planta precisou de cuidados para florescer, para crescer. Exatamente. E já tem plantinha dando feijão, viu?
né? A de Letícia. A Letícia outro dia me mandou uma foto e ela já começou a tirar feijão da plantinha dela, né? Como Keila falou, né? Essa questão do cuidado, né? E aí teve alguém que perguntou assim, mas a minha plantinha morreu, o que eu vou fazer? Eu falei, como é a sua vida espiritual? Chega um momento que as coisas do dia a dia, da vida, o estresse, a correria e tal, chega um momento que você dá aquela cansada em tudo e você não quer pensar em nada. E muitas vezes não quer nem abrir a Bíblia, às vezes não quer orar. Isso acontece porque somos seres humanos, falhos, limitados, tudo isso. Mas assim como o desafio foi, cuide da sua plantinha, como você cuida da sua vida espiritual, planta de novo. Volta a regar de novo. E a nossa vida espiritual ela precisa ser assim. Naquele momento que você se sente cansado, você vai cansar no mesmo. Não vai como a história que eu falo, não, eu estou cansado. Vai cansar no mesmo. Porque é nesse momento, inclusive, que a gente precisa de mais nutrição, né, da palavra de Deus. Eu já vou falar muitas vezes nisso. Quando a gente não sente vontade de ler a Bíblia, é aí que a gente tem que ler. Né? Mesmo sem vontade, a gente tem que pedir a Deus ajuda, porque Ele entende também que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas demandas, principalmente no mundo de hoje, que eu vejo muito assim, as pessoas falando que as crianças de antigamente tinham um dever de brincar. Antigamente era aquela coisa mais livre. Hoje em dia você vê uma criança já, desde criança, só tem balé, tem inglês, tem tudo isso. Não que seja errado em si, mas você já vê que há uma carga maior de demandas, né, para as pessoas desde a infância. E isso às vezes nos enfraquece, mas é aí que a gente tem que buscar de Deus a regenerar, né, a fonte. Porque a gente precisa, mesmo cansado, aí que a gente precisa, a palavra de Deus diz, né? Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Então é aí que a gente precisa buscar mais de Deus, tentar fazer o esforço. Não dá para ler um capítulo inteiro, lê um versículo, medita em um versículo. Eu não consigo orar mais de 5 minutos. Ora 1 minuto, mas ore. Mas tenha o seu momento com Deus. Hoje você ora 1 minuto, amanhã você ora 5, no outro dia você ora 10, daqui a pouco você já está orando meia hora, daqui a pouco você já está jejuando. O processo. Assim como a planta, você não planta hoje e amanhã ela já está grande, viçosa. É com o tempo, né, que vai florescendo, que vai ganhando vida, ganhando forma. Assim, a nossa vida, eu logo quando comecei a me firmar mais na igreja, eu tinha essa mania. Eu achava que eu tinha que ler grandes textos, porque é isso que o crente faz. Eu lia um bocado de coisa, mas às vezes eu pegava assim, lia várias coisas, mas aquilo não entrava da forma devida, entendeu? Na minha cabeça. E aí eu comecei a ir aos poucos, ler aos poucos. Porque é melhor você ler uma coisa que você vai entender, que vai ser edificante para a sua vida, do que você ler grandes coisas e não compreender. Então, assim, à medida do tempo, a gente vai ganhando mais confiança, vai ganhando mais entendimento da palavra e fica mais fácil a leitura. Sim. Mas a gente tem que entender e respeitar também os processos. O que a gente não pode deixar de fazer é regar a plantinha, né? Mesmo pouca coisa, a gente precisa ler um capítulo, ler um versículo com o tempo, né? À medida que você vai buscando mais de Deus, você vai ganhando maturidade espiritual também. Tem essa questão que eu, pelo menos no início da minha vida cristã, não tinha esse entendimento, né? A gente, principalmente quando a gente é novo convertido, tem aquela sede que às vezes cega a gente, né? A gente acha que tem que ser o apóstolo Paulo no dia de amanhã. E não é assim, né? Tem os processos. O processo de Paulo foi um, o seu vai ser outro. Como eu falei, a gente só não pode desistir de ir buscando a Deus na medida que... Exatamente. E assim como você falou, né? De regar a planta, a nossa vida é regada através do estudo da palavra, né? Da vivência através do estudo da palavra. E aí o salmista ele traz essa perspectiva de viver o prazer de meditar na palavra do Senhor, e ele disse, né, de meditar dia e noite, dia e de noite, e frutificando no tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor, né? Como a gente já falou, né, da questão do processo, como que ela falou da questão de nós também respeitarmos o nosso processo, né? Isso não pode ser uma desculpa. Não vou ler não, porque é o meu processo aí não. A gente tem que tentar sempre, né, buscando. Mas
Mas respeitar e entender também as fases da nossa vida. E deixar Deus trabalhar, Deus agir. Porque, como eu disse, se você entra na igreja, se você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, tem que haver uma transformação. Sim. Não dá para você ficar com as mesmas práticas do mundo, com as mesmas práticas que você tinha antigamente. Então, o Evangelho é justamente isso, a mudança de vida. Então, não tem como a gente estar do mesmo jeito. Exatamente. E através da palavra de Deus que a gente vai ver aquilo que a gente tem que mudar, e através da palavra que Deus fala nos nossos corações. E eu penso assim também, que à medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo experiências com Deus. Eu já tive momentos assim de pegar a Bíblia e Deus fala comigo através da palavra. E à medida que isso vai acontecendo, você vai ganhando mais robustez mesmo na vida espiritual. Sim. Mas é preciso buscar. É. Não é desculpa para eu deixar pra lá, não fazer nada, não orar, não ler. Porque o nosso espírito também precisa ser alimentado. Sim. Não é quando a gente está com fome, a gente vai comer. Sempre a gente não deixa passar fome. Muito difícil. Quando a gente vai para a faculdade, a gente não precisa ler um monte de texto, tem que estudar um monte de coisa. Aí chega na aula, o professor passa um parágrafo. Você leu um livro de 100 páginas e o professor fala um parágrafo daquele livro, mas você precisou ler. Assim, você vai precisar desenvolver um trabalho sobre aquilo, você vai precisar desenvolver um seminário sobre aquilo, você precisa ler. Então, assim é a nossa vida espiritual, né? Você precisa ter entendimento da palavra, você precisa, não precisa, a partir do momento que você lê, você entender tudo, não vai acontecer dessa forma, né? Acontecer de forma gradativa e você precisa ter essa constância para que essa revelação ela chegue até você. Haja uma transformação na sua vida, né? A gente tem que ser vai buscando mais de Deus. E é muito, às vezes a gente tenta, fica enfraquecido no meio desse processo. E às vezes os frutos não são visíveis, né? E aí a gente tende a, meu Deus, por que acontece isso na vida de fulano? Por que acontece isso na vida de ciclano, na minha não? Eu não estou buscando o suficiente. E aí tá essa questão, voltando de novo para essa questão do processo. Talvez a plantinha de fulano está sendo regada há mais tempo. Ou é aquele tempo que Deus tem para a vida dele. E a gente também, para confiar em Deus, a gente também precisa buscar Deus. Sim. Através da palavra, né? Como eu digo, a palavra de Deus é tão Bíblia mesmo, tão verdade, que não isentou os pecados dos servos de Deus. Aqui fala as coisas como aconteceram. Sim. Pra gente ver também que ninguém é perfeito. Exatamente. Mas a gente também tem que aprender com o exemplo deles, né? Davi, por exemplo, ele se arrependeu, buscou a Deus, pediu perdão e houve uma transformação na vida dele. Exatamente. E em toda a Bíblia se fala da casa de Davi, porque Davi é uma referência, né? Um homem segundo o coração de Deus. Não era um homem perfeito, mas foi um homem que não desistiu de buscar a Deus. Ele poderia, depois de pecar, dizer, não, eu já pequei mesmo, deixa pra lá. E não, porque na verdade o que ele mais almejava na vida dele era a presença de Deus. Sim. Não era a gente vê essa diferença também entre ele e Saul, por exemplo. Ele queria a presença de Deus e ele buscava isso. E ele encontrou. Deus foi com ele durante toda a vida dele, apesar dos erros. E com a gente trazendo isso para o nosso contexto, tem que ser assim. Você pecou hoje, errou hoje, não pode se acomodar, né? Dizer assim, não, pequei, Deus sabe que eu vou fazer amanhã de novo e tudo bem, não. Mas buscar Como o pastor Deus. Carlos costumava dizer, né? O pecado de estimação. Não podemos ter esses pecados de estimação. A gente tem que buscar sempre uma transformação de Deus. Mas entender também as nossas fraquezas. Nós somos seres humanos, né? Se Deus nos perdoa, quem somos nós para ficar nos culpando e guardando aquilo dentro do coração? E a gente só tem esse entendimento buscando Deus, buscando a palavra de Deus, conhecendo mais dele e praticando também. Porque não adianta a gente ler aqui ou assistir uma pregação, assistir pessoas mesmo de Deus falando. E aquilo não mudar nada na nossa vida. Né? Não tem nenhuma significância. Então não é só ouvir, não é só ler, não é só buscar. É deixar que a palavra te transforme e praticar aquilo que você aprendeu. Exatamente. E no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus retoma essa discussão, né, que o salmista faz em relação a estarmos, né, como plantas, né, sendo regadas. Nos
lembra que a nossa base, nos lembra quem é a nossa base, que é nele o nosso sustento. Observemos o cuidado de Deus sobre nossa fragilidade. No verso 2, ele diz que toda vara em que não dá fruto, ela é tirada e limpa, ela é tirada e limpa. Toda aquela que dá fruto, toda a vara em que não dá fruto, a tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Para que essa vara, dê fruto, é necessário estar ligado nele. Ligado em Deus, Essa questão do nosso sustento, da nossa base, do nosso estudo e busca através da palavra dele, E aí nós vamos perceber essa conexão, Aqui, ele disse, João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E poda os ramos para que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. E aí nós vamos perceber que o capítulo 15, ele vem falando dessa questão de estarmos conectados a ele, E essa conexão, ela acontece exatamente nesse conhecimento. Eu não estarei conectada a Keila se eu não conheço Keila. Não sei quem Keila é. Eu não sei, se alguém me perguntar, e Keila como é, eu não vou saber descrever Keila, porque eu não estou conectada a ela. Não sei de onde Keila vem, para onde Keila vai, qual o procedimento, não sei. Então, a ideia é exatamente essa, Essa conexão. E aí ele fala que, olha, se não dá fruto, que é a questão da transformação de vidas. Aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem vida transformada, alguma coisa estranha tem aí. A gente já até falou isso na primeira lição. Tem alguma coisa estranha, é impossível, ter um encontro real com Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e não ter vida transformada. Então, a partir do momento que você tem uma vida transformada, consequentemente você dará frutos. Podem não ser, como Keila falou, os frutos visíveis, ou o seu tempo, de dar o fruto necessário. Mas é um processo, mas precisa dessa conexão, precisa estar ligado. E só estaremos ligados através da palavra, através do estudo da palavra e do conhecimento, do próprio Cristo. Muitas vezes o que queremos é viver as bênçãos. É o que a gente é isso mesmo, eu quero o que é bênção para mim, aí vai lá naquela caixinha de promessa e nunca mais eu vi isso. As pessoas utilizando essa caixinha de promessa, Vai lá, tira, isso aqui não é para mim não, vou colocar lá de novo, aí abre, hoje eu vou fazer a meditação, aí abre a palavra em qualquer texto, aí lê, aí se achar que não é bom para si, não foi bem, acho que não foi isso que Deus quis falar. Deus vai falar outra coisa. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem ter um compromisso com aquele que abençoa. Não querem conhecer, se aprofundar naquele que abençoa. E não funciona dessa forma, Como as pessoas veem, a resposta não é tão simples. No verso 7, ainda do capítulo 15, Jesus nos instrui a manter a nossa ligação com a sua palavra, estudo e vivência. Nós vamos perceber aqui no verso 7, ele vai dizer assim, mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Interessante que a parte B, ela está conectada à parte A. A gente só quer a parte B, muitas das vezes. Eu quero pedir e ter meu pedido recebido. E é isso. Mas não lembra da parte A. Pois é, a parte A diz que eu preciso obedecer. Eu preciso conhecer, porque eu vou obedecer aquilo que eu conheço. Eu não tenho como cumprir uma regra, por exemplo, se eu não sei que regra é essa que eu preciso cumprir. Então, não tem como a gente ter esse vínculo sem que haja esse conhecimento,
essa ligação com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, inclusive, a orar. Tudo que a gente, todo o nosso relacionamento com Deus é baseado na palavra. Jesus, quando veio, deixou o exemplo também para a gente aprender como é as coisas. E a Bíblia inteira tem exemplos e mais exemplos, né, que podem trazer para a nossa vida. E essa questão também da gente só querer as leis, muitas vezes, como eu falei na outra lição, a gente não deixa a palavra transformar a nossa vida, porque a gente não quer ouvir, né? Essa questão, principalmente no dia de hoje, onde as pessoas parecem estar cada dia mais sensíveis. Você não pode falar disso, que fere. A gente entende que realmente há coisas que não são mais aceitáveis nos dias atuais, mas às vezes a palavra vai nos confrontar de verdade, para que a gente mude. E não tem como a gente mudar sem esse confronto. Exatamente. Então a gente não pode pular as partes, não. Esse aqui é uma coisa que eu tenho, é meu ponto fraco, digamos assim. Então eu vou pular, não quero ler, não quero saber. E justamente deveria ser ao contrário. É aí que a gente deveria buscar, que a gente deveria se interar para que Deus transforme a nossa vida. Exatamente. Nós vamos perceber que os tempos são outros, de fato. Né? A geração de hoje não é a geração que passou, a geração das pessoas que hoje são pais, são avós, é uma outra geração, e isso é verdade, compreendemos isso. Mas a palavra de Deus ela continua a mesma. A essência da palavra de Deus é exatamente a mesma. O que era errado antes, na geração do meu avô, continua sendo errado hoje. Então, as pessoas hoje têm esse negócio, porque a Bíblia é isso, é aquilo outro. Não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E é mais atual que o irmão da manhã. Porque tem profecias ainda para se cumprir, que já estão aqui há muito tempo, né? Conhecimento, inclusive, que as pessoas descobriram, a ciência descobriu que a Bíblia já dizia há muito tempo. Exatamente, exatamente. Então, a gente não pode dizer, porque isso era naquela época. A essência da palavra, o que era errado, continua sendo errado. Nós podemos compreender a partir de uma ótica diferente, de uma geração diferente, mas entendendo que a palavra de Deus é a mesma. Nossa, porque muitas vezes eu vejo... Não é a palavra que vai se enquadrar na nossa vida. É o que eu ia falar. Às vezes as pessoas querem enquadrar, colocar Deus na minha caixinha aqui, eu vou colocar aqui, e Deus vai ter que agir de acordo com o que eu quero, sendo que Ele é o soberano. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente tem que entender isso. Você não é senhor das suas vidas. Né? Obviamente você tem sua escolha, mas se você entrega na mão dele, você precisa entender que Ele que vai ditar as regras, digamos assim. E muitas vezes a gente não quer isso, né? A gente quer, entrega um pedido de oração, um problema. Você entrega a Deus e puxa a cordinha, como o pastor falava. Sim. Fica ali, não, Deus. Você vai fazer assim, né? Desse jeito aqui, eu acho que não tá bom. E não é assim. E a gente só tem esse conhecimento, esse entendimento, realmente se a gente buscar de Deus. Porque é muito fácil pra gente querer as coisas do nosso jeito. Sim. É do ser humano. Né? Se a gente não buscar estar ligado a Deus, a gente vai continuar assim. E querer tudo do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. E não é desse jeito. Precisa entender isso. Pois e que aprendamos a regar diariamente a nossa vida espiritual com as águas da palavra do Senhor, para que possamos frutificar em seu tempo devido, glorificando a Deus com nossas vidas firmadas no propósito dele. Que esse seja o objetivo do nosso coração, nosso desejo diariamente, mesmo em meio a todas as dificuldades, ao cansaço, à correria, mesmo em meio a algumas frustrações, algumas angústias que a gente mesmo cria, independente de qualquer coisa, né? Que o desejo do nosso coração seja aprender mais e mais do Senhor, né? E colocar em prática na nossa vida, para que os ensinamentos do Senhor deem fruto através das nossas vidas, né? Porque o fruto não é algo que eu fiquei para mim, eu tenho conhecimento e acabou. É algo que vai através das nossas vidas, né? Deus vai nos usar para alcançar outras pessoas que realmente necessitam da palavra, e para isso nós precisamos, de fato, ter essa conexão, buscar o Senhor, ter entendimento da palavra dele, para que possamos praticá-la
de forma, como é que eu posso dizer? De forma eficaz, digamos assim. Né? Porque não adianta, né, a gente também querer seguir as regras, eu vejo muito disso às vezes, que é seguir as coisas, mas não ter uma intimidade com Deus. Aí se torna um fardo. Porque quando a gente realmente busca a Deus, a gente entende o porquê das coisas, né? A gente busca Deus através da palavra. Porque não adianta a gente estar aqui, estar ouvindo e não buscar uma intimidade com Ele. Muitas vezes terminam se afastando da igreja, do evangelho, por isso. Porque acha que é um fardo, porque não entendeu de fato o que é que Deus queria da sua vida. Talvez porque não buscou da forma que deveria buscar. E aí fica aquela coisa rasa, né? Que realmente se torna um fardo porque você está raso. E Deus não quer isso, Ele quer uma intimidade conosco para nos mostrar o caminho certo. E é isso, que a gente venha buscar mais de Deus, né? Não apenas buscá-lo, mas também praticar, deixar que a palavra de Deus transforme as nossas vidas, para que a gente venha dar bons frutos. Vamos orar para encerrar a lição de hoje, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez compartilhando da tua palavra e aprendendo mais de ti. Pai, continua conosco, Deus, continua com cada um dos teus servos, que nós possamos, no tempo devido, dar o fruto necessário, Pai, para a edificação do teu reino, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos e até a próxima.